Novas informações agora sobre o caso do delator do PCC executado no maior aeroporto do país, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Tinha um prêmio pela cabeça dele, 3 milhões de reais, para quem matasse este homem. Atenção! Os 6 policiais civis denunciados por Antônio Vinícius Gritzbach, dias antes de morrer, foram afastados pela força-tarefa que investiga o crime. Mas eu quero falar agora sobre essa recompensa pela execução deste homem, a recompensa de 3 milhões de reais. O segurança de Gritzbach, Danilo Lima, que estava com ele na viagem e presenciou todo o crime, foi novamente ouvido pela polícia. Mas eu quero que você preste atenção agora nesse áudio que é atribuído a uma pessoa que seria ligada ao PCC. Áudio na tela, vamos ouvir. Mas você acha que 3 vai? Pensa nos 3, vai pensando e me fala depois. Vem cá. Seria o valor pela morte dele, 3 milhões de reais. Será que quem matou vai receber essa bolada? Balança. Danilo Lima, que era segurança e motorista de Vinícius Gritzbach, chegou sozinho ao DHPP. Ele foi chamado novamente para prestar novos esclarecimentos. Ele era o funcionário de confiança do empresário e o único dos seguranças que não era policial. Após ser ouvido novamente, Danilo saiu com o rosto coberto. O que o senhor veio fazer aqui hoje? Tomar um café. Danilo viajou com o empresário e estava no aeroporto no momento da execução. Ele, como era uma peça que ele acompanhou o Vinícius, né? Ele ficou acompanhando o corpo ali do Vinícius. Então é natural que ele passe a ser assim uma testemunha importante, né? Durante o primeiro depoimento ao DHPP, Danilo disse que trabalhava para o empresário desde 2022 e afirmou que Vinícius recebeu uma ligação de um homem que devia mais de 2 milhões de reais e que pagaria em joias. O motorista disse que pegou os itens com o devedor em Maceió. Revelou também que há 4 meses foram encontrados rastreadores nos 2 carros de Vinícius. A Secretaria de Segurança Pública afastou 6 policiais civis denunciados por Vinícius durante depoimento na Corregedoria da Polícia Civil, 8 dias antes de morrer. Eles teriam extorquido o empresário. Entre os afastados estão um delegado e 5 investigadores. A Polícia Militar também já havia afastado 8 agentes que faziam a escolta de Antônio Vinícius Gritzbach. O jornalismo da Record apurou que os PMs que faziam a escolta de Gritzbach recebiam uma diária de R$ 500 pelo período de 6 horas. Os policiais não podem atuar como seguranças particulares, mas para a Corregedoria, um deles afirmou que aceitou o trabalho para complementar a renda. O simples fato de realizarem o serviço extracorporação já configura uma transgressão disciplinar que não é permitida. Além disso, estavam fazendo isso para um indivíduo criminoso. A delação de Vinícius Gritzbach tem quase 1000 páginas. Ele confessou a lavagem de dinheiro para o crime organizado. Ele apresentou ao Ministério Público documentos de compra de imóveis e também de agenciamento de jogadores de futebol. O empresário ainda denunciou agentes que atuavam no 24º Distrito e no de número 30. E também policiais de 2 departamentos, o DEIC e o DHPP. Este último é o responsável pela investigação das mortes dos traficantes Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto. Ambos foram executados a tiros em 2021 em São Paulo. A defesa de Vinícius pediu que o Ministério Público acompanhasse a denúncia, já que um dos policiais envolvidos tem parente na Corregedoria. Vinícius dizia ser ameaçado com frequência. Uma das tentativas aconteceu quando ele estava na sacada de seu apartamento, na zona leste de São Paulo. Durante uma conversa entre um advogado, que seria ligado ao PCC, e um policial, eles negociam o valor da execução do empresário, por 3 milhões de reais. Mas você acha que 3 vai? Pensa nos 3, vai pensando e me fala depois. Dentre as hipóteses apuradas sobre o crime está a participação de policiais militares, policiais civis, do homem que estava devendo dinheiro a Gritzbach ou de membros da maior facção criminosa do país, o PCC. O crime está sendo tratado como homicídio, lesão corporal
e localização e apreensão de objetos. A força-tarefa também trabalha para identificar e prender quem foram os executores do crime. Câmeras de monitoramento gravaram os 2 atiradores encapuzados e armados com fuzis que fugiram após a execução. A Polícia Federal já está extraindo informações de quem estava com ele, quem embarcou em Alagoas. Então essas informações são relevantes para nós. Do voo, quem estava com ele, quem sentou junto, quem entrou junto. E ter a Polícia Federal aqui que tem uma jurisdição em todo o território nacional nos facilita muito. Trabalhar em conjunto agora é fundamental para que a gente encontre as respostas o mais rápido possível. Olha, esse é um caso que está acontecendo neste exato momento. Nosso helicóptero sobrevoando São Paulo, acompanhando a operação da polícia. É a polícia que está investigando esse caso, envolvendo o crime organizado e também policiais que acabaram se envolvendo nessa ação criminosa. Olha, a Força-Tarefa, ela está focada em cima dos 2 casos, né? Tanto do crime organizado quanto da polícia, mas muito também mais da polícia. Por quê? Porque ele não temia o crime organizado. Tanto é que ele recusou, o Ministério Público ofereceu proteção à testemunha, ele recusou. Não, e olha o que eu vou mostrar agora. Ele não temia o crime organizado, ele estava temendo mais os policiais. Então, ele não temia o crime organizado porque ele tinha a senha com todas as chaves de criptomoedas. E são bilhões de reais que estão arquivados em uma ação de computador. Você só consegue abrir com a senha. Ele tem a senha. Então, ele estava negociando isso com o crime organizado. E aí, o negócio, como disse o Lombardi, mudou um pouquinho de figura porque outras pessoas entraram na história. E aí pediram a cabeça dele por 3 milhões de reais. Atenção, porque os policiais civis denunciados por Antônio Vinícius Gritzbach, olha só, exclusivo agora, eles já tinham sido mencionados por outro preso na investigação das mortes dos chefes do PCC. O ex-agente penitenciário David Miranda, que foi preso, suspeito de envolvimento nas mortes de Cara Preta e Sem Sangue, disse que foi ameaçado por alguns dos agentes afastados. Tem informação para você agora, veja comigo. O ex-agente penitenciário David Moreira prestou depoimento no Fórum Criminal da Barra Funda. Na presença de um juiz, ele disse por que mudou o depoimento e acusou Vinícius Gritzbach pela morte dos traficantes Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto em dezembro de 2021 em São Paulo. Quem presidia ali era o senhor Eduardo, que era o chefe dos investigadores, falou assim: David, o Vinícius vai sair e você vai ficar. Ou você coloca o Vinícius, inventa qualquer coisa do Vinícius, ou eu vou pegar as da sua irmã e vou mandar prender todo mundo. Eu falei, beleza, eu fui inventei, falei tudo que eu tinha falado. Aí ele falou, eu ainda falei pra ele, tô inventando, viu, senhor? E manteve isso. David disse que uma equipe de investigação do caso o ameaçou mais uma vez enquanto ele estava preso no mesmo período que Vinícius Gritzbach. Eles foram lá e falaram assim, e aí, o Vinícius tá saindo e você vai ficar. Eu falei, legal, parabéns pra ele, que ele seja feliz. E aí, você vai ficar? Eu falei, vou provar minha inocência. Quando eu falei isso, o doutor Fábio Baiano, tava com ele, falou, já era. Quando o meu advogado chegou no DHPP, já estava pronto o depoimento. Quando ele chegou lá, ele perguntou, David, eu falei, doutor, só assina. No depoimento, David ainda explica por que não procurou a corregedoria para fazer a denúncia. Excelência, eu tô na mão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu tô na mão de quem ajudava esse Anselmo, claramente, descaradamente. Anselmo é Anselmo Santa Fausta, um dos traficantes assassinados. Segundo a investigação, foi o ex-agente penitenciário David quem apresentou o atirador ao suposto mandante Vinícius Gritzbach. O inquérito que investiga o duplo homicídio ainda tramita na Justiça. A defesa de David Moreira afirma que ele é inocente e que aguarda o encerramento do inquérito sobre a morte de Vinícius Gritzbach, que poderá corroborar a sua irrestrita inocência. Bom, eu estava estudando um pouquinho quem é o Gritzbach e eu acho que é interessante a gente conversar. Vem cá, Lombardi, você que é um estudioso da informação. O Gritzbach era um simples corretor de imóveis da Zona Leste de São Paulo. Trabalhava numa imobiliária, fazia as vendas dele ali, comércio, residência, e ele sempre em busca de clientes porque é difícil, a vida do corretor não é fácil. Você trabalha e você vai ganhar corretagem, na maioria das vezes, 6%. Mas muitas vezes, o pessoal tenta burlar
a negociação, falando direto com o proprietário para tirar a comissão. Pois bem, um dia esse cara recebe uma ligação, o cara falou assim, olha, eu queria comprar um imóvel, será que você pode me ajudar? O cara falou, tá bom, vou te atender. Foi lá. E o cara falou, olha, eu quero comprar um imóvel, mas eu tô com dificuldade de provar a origem do dinheiro. Eu recebi esse dinheiro, ganhei esse dinheiro, eu não tenho como provar a origem, mas eu não queria perder o dinheiro nem o imóvel. E aí o Gritzbach falou assim, olha, eu vou estudar uma forma de te ajudar. Não tinham falado nada em crime organizado. Aí o Gritzbach vai para casa, estuda uma forma, volta no dia seguinte e fala assim, olha, existe uma forma de a gente fazer assim, assim, assado. E o cara vai e compra o imóvel e se sente seguro e fica amigo do Gritzbach e fala assim, eu vou precisar comprar outros imóveis, você me ajuda? O Gritzbach já se ligou que o dinheiro não era limpo, não é isso? Claro, exatamente isso. Precisava limpar o dinheiro, lavar o dinheiro. Lavar o dinheiro. O Gritzbach começou a dar opções de imóveis. Tatuapé, litoral de São Paulo, bairros de luxo no litoral, com apartamentos de frente para o mar. E o Gritzbach começou a falar para ele que ia encontrar pessoas para colocar esses imóveis em nomes de laranja, mas com a segurança já com documento assinado de devolução de venda, contrato de gaveta. Exatamente isso. Perfeito? Então o Gritzbach se torna o queridinho de uma parte da facção criminosa porque ele consegue lavar o dinheiro. O Gritzbach agora está ganhando bem, porque está recebendo as comissões, começou a trabalhar mais online, começou a ficar em casa mais, já trocou até de apartamento, saiu de um apartamento pequeno, foi para um apartamento de luxo, também na Zona Leste, região do Tatuapé. O cara já trocou a caranga, tinha um carro popular, já foi para um esportivo de luxo. A vida do cara mudou. Ele comia no restaurante da esquina, já está indo lá no Anália Franco. Já mudou a vida dele. O que aconteceu? Ele começou a estudar as criptomoedas. Que era a maneira de burlar exatamente tudo, né? Ele começou a estudar a criptomoeda e chamou esse pessoal que estava comprando apartamento, que era do PCC. Ele falou, olha, tem um outro jeito de você guardar dinheiro, criptomoeda. Como é que funciona? Assim, assim, assado. Ele começa a comprar criptomoedas para o PCC. E aí ele pegou e falou o seguinte, como é que é aquele 2 para ti, 1 para mim? Tintim? 2 para lá e 1 para mim. O que aconteceu? Ele começou a comprar criptomoedas e começou a colocar uma parte para ele, criptomoeda para ele, sem avisar os caras do PCC, porque era muito dinheiro movimentado. O que aconteceu? Um dos caras falou, pô, manda um relatório para mim para eu dar uma olhada nas nossas criptomoedas, os milhões que estão investidos. O cara do PCC pegou e mandou para um amigo. O cara falou, ó, tudo legal, mas está faltando uma parte aqui, viu? Tá cada vez que você deposita, tá saindo um pouquinho do... Falei, como assim? Ele estava desviando. Aí os caras chamam ele para uma conversa. Já fazem uma ameaça. Ele pega e fala, vou explicar tudo. É porque é um jogo que você ganha e você perde. Vamos se encontrar? Eles vão pra praia. Eles batem papo, eles se encontram, eles trocam ideia. Tanto é que tem uma imagem dele abraçado com um cara que vai morrer no dia seguinte. Quando ele se ligou que os caras perceberam, ele falou, agora eu tô frito. Ah, essa imagem, ó. Ele explicou pros caras, tá tudo certo. Mas ele já se ligou que os caras sabiam que ele estava desviando. Esse aí, ele tinha comprado 3 imóveis. Um dos imóveis estava no nome do tio do empresário, do Vinícius. Tinha um outro empresário num outro imóvel, num outro nome, num imóvel de 12 milhões, 10 milhões. Que o Gritzbach ia morrer, era certeza que ele ia morrer, porque primeiro ele roubou o PCC. Depois, ele sabia que ele ia ser morto, ele se antecipou e matou os caras que iam matá-lo. Pelo menos ele é acusado de ter feito isso. E depois ele ainda delatou o PCC para o Ministério Público. E delatou os policiais, que ele começou a ser extorquido por policiais. Aí entram os policiais que descobriram que ele tinha essa ligação com o PCC. E aí esses policiais falaram, olha, a gente sabe de você vai ser preso. E aí ele disse que estava sendo extorquido. Ele disse que até um policial pediu 40 milhões de reais. Ele falou que os policiais estiveram na casa dele e roubaram uma caixa com um Rolex. E aí ele mostra na rede social uns investigadores com um Rolex avaliado em 60